E aí pessoal, tudo bom com vocês? Job falando e bem-vindo ao canal dos Escafandristas. E aqui, já que você já está aqui, já chegou até aqui, já vai deixando seu like, se inscreva no canal, comente bastante, deixe a sua opinião. E se você gostou do conteúdo, já compartilha com seus amigos, familiares, nas suas redes sociais, para ajudar aqui o canal e fortalecendo a gente de novo, com aquele joinha e se você não é inscrito, com a sua inscrição. Então, vamos lá para mais um vídeo? Bora lá! Bom, a gente aqui vai falar de um assuntos diversos e principalmente desse final de semana barra início de semana que foi. Final de semana de eleições por todas as capitais do país e segunda-feira da decisão do Oscar, que foi intitulado, né, meio citado, a Natalie Portman foi na Bola de Ouro, então meio que fizeram essa comparação com que a Bola de Ouro seria o Oscar do futebol mundial. E pela segunda vez o Brasil foi ressaltado. Primeiro com a Fernanda Montenegro, né? E agora com o Vinícius Júnior. Em situações diferentes, assim. E a gente não vai discorrer muito sobre isso, não. Esse não é o intuito, não é falar sobre Oscar. É pra usar um pouco do assunto do Vini Júnior, porque a gente já tá cansado, assim. Foi desde que saiu a matéria dos jornais e tudo mais noticiando que o Real Madrid não iria para a cerimônia, porque já sabiam do resultado, que alguém vazou o resultado do Rodri, que o Rodri seria campeão não, que seria o vencedor da Bola de Ouro, e o Real Madrid optou por não viajar, não levar ninguém do Real Madrid, não tinha ninguém do Real Madrid lá. Então, a partir desse momento todo mundo já teceu comentários. E aí quando se concretizou mesmo o resultado, aí reforçaram o comentário que já tinham sido dito antes. Escutamos muitas obviedades, comentários que precisam ser ditos, porque apesar de parecerem obviedades no geral, tem gente que não entende o óbvio, que tem gente que ainda retruca. E teve gente importante do meio jornalístico do futebol brasileiro que retrucou. E eu acho isso é um desenho do que se espera. Do que já se esperava. Não do indivíduo em si, que reforçou mais uma vez essa ideia, tentando explicar o que não é explicável. Que é, o Vinícius Júnior é provocador também, né? Ele humilha muito as pessoas. Humilha. Cara, acho que a pessoa que fala isso nunca jogou. Eu joguei pouquíssimo futebol na minha vida. O mínimo que eu já joguei, assim, amadoristicamente, só jogar pra jogar em coisa de igreja, essas coisas. E olha que era de igreja. Já tinha uma certa provocação. Se tu perdesse, aqui eu falava, coisa de criança, moleque e tudo mais. Imagina no âmbito profissional que vale dinheiro, mano. É desconhecer uma realidade, é querer atribuir a uma figura algo que nunca foi atribuído antes. E aí, isso, o outro jornalista que tava no programa, que respeito pra caramba, de vez em quando eu discordo, mas pra mim é o melhor, acho que atualmente é o melhor jornalista do Brasil que tem, que é o Victor Sérgio Rodrigues, o VSR. Foi lá e falou as obviedades de novo. Que não tem justificativa, não tem si. Não tem, se ocorrer isso, não ocorrem. Vinícius Júnior sofre racismo descaradamente, estádio após estádio. Não é só o Vinícius, e não é só uma prática de torcedores, não é só no âmbito futebolístico. A postura do Vinícius Júnior, ele cutuca, ele inflama, ele vai pra cima do lado aconchegado europeu. Porque o cara que tá em cima, o cara que sempre esteve em cima e que sempre estava acostumado a pisar nos outros, quando sente uma leve cutucada, ele se sente ameaçado. E é isso que acontece. E a gente tem um exemplo muito com o Vinícius Júnior disso. O Vinícius Júnior cutuca a ferida. E ele não só cutuca a ferida, ele coloca o dedo, fica mexendo o dedo lá e expõe a ferida. E expor isso é pior. Porque
O europeu vai dar o discurso que racismo é errado. Ele vai mandar fazer bandeira, ele vai mandar fazer 1 minuto de silêncio, falando, racismo é errado, né? Gente, não vamos parar de falar racismo. Aconteceu mais um caso isolado. Enquanto a estrutura da sociedade é assim, não só na Europa, mas aqui no Brasil também. No Brasil a gente também trata muito isso. A gente fica julgando, nossa, aqueles europeus, não sei o que lá. A gente repete essa mesmo porque a gente tá dentro dessa dinâmica estrutural. E o Vinícius Júnior evidenciou isso. Sabe o que vai mudar pra Bola de Ouro essa premiação? Nada. Sabe por que o Real Madrid defendeu o Vinícius Júnior? Porque ele também foi ameaçado. Se fosse apenas o Vinícius Júnior, se fosse o Carvajal que tivesse ganho a Bola de Ouro, eu acho que o Real Madrid não teria essa postura. Mas como o Real Madrid se sentiu ameaçado, se sentiu sendo atacado, e aí também tem um ataque ao Vinícius Júnior, vai usar o útil ao agradável, e é isso. Todas as vezes que o Vinícius Júnior sofreu racismo descaradamente dentro de campo e que teve aquelas cenas e tudo mais que ele partiu pra cima, o Real Madrid demorou muito tempo pra se manifestar. O Real Madrid nunca foi de corpo inteiro nessa bola pra dividir essa bola com o Vinícius Júnior, não. Porque o Real Madrid ele alimenta, ele faz parte dessa estrutura. Achar que o Real Madrid protege o Vinícius Júnior é muita ingenuidade. Se o Vinícius Júnior tivesse jogado no Barcelona, o Vinícius Júnior sofreria no Santiago Bernabéu como o Yamal também sofreu. E aí a gente tem o caso do Yamal, que escancara junto com o caso do Vinícius Júnior como eles querem que alguém sofra com racismo se comporte. É exaltado a atitude de ficar calado. É assim que se faz. E a gente vê isso não apenas nesse modo que é muito, muito, muito escancarado que o futebol nos proporciona, como também em outras questões, como assédio e tudo mais. Onde, não pode fazer baderna, tá querendo, porque a mulher tá querendo chamar atenção. Mentiu só pra levantar mídia e tudo mais. Por que não denunciou? Por que não fez o BO silenciosamente? Querem controlar o comportamento da vítima. Não, para validar a vítima, eu preciso que ela se comporte de acordo com aquilo. E quem é que se favorece disso? Quem se favorece com o silêncio? Quem se favorece com o discurso que o Yamal deu? O Yamal tem 17 anos, gente. Há um tempinho atrás, alguns meses, ele tinha 16. Uma criança, pô. O Yamal é uma criança que é claramente orientada. Se o Endrick é orientado, o Yamal também é orientado. E claramente existe uma orientação no que ele deve falar, no que ele deve se manifestar. Que ele sabe muito bem que tipo de perguntas vão ser feitas a ele. Esses jogadores carregam marcas por trás. Eles carregam mídia por trás. Eles sabem que vão ser entrevistados. Eles sabem que eles não podem falar qualquer coisa. Existe uma vitrine, eles são uma vitrine. Então eles são muito bem orientados. Uns mais, outros menos. E a gente vê a orientação que foi dada pro Yamal. Talvez esse não seja o discurso do Yamal. Talvez ele queira em algum momento revidar isso. E aí? Nesse âmbito todo. Nessas questões todas de comportamento. É tratado e a gente vê claramente quem peita vai ser sempre tratado, vai ser sempre vilanizado. Até quando não há justificativas. Quando não há justificativas, cria-se a justificativa. Porque ele tá peitando. Tá vendo como ele é violento? E aí passa uma cobrança diferente. E aí pra gente normalizar tudo, fazer essa glomerização toda em cima disso. E aí vai ter gente no Brasil que já vem com discurso, mas o Vinícius também, ele cutuca também, né? Não precisava, porque ele não fica mais na dele. Não precisa disso. Precisa. Se a gente não precisa disso, a gente fica aqui. E aí eu faço o gancho do que precisa ser feito para uma das maiores derrotas
que foi essas eleições, e a gente tem que ter cuidado muito para 2026. Que aí, que o maior nome, pelo menos dito, da política da esquerda brasileira, não conseguiu subir de nível. Terminou com quase a mesma porcentagem de quando ele era mal conhecido. E aí vão falar que a culpa é do quê? Já fazendo gancho, trocando de assunto. Que a gente tá falando de diversos assuntos. Então já trocando de assunto. Fazendo gancho do quê? Das derrotas que tiveram. São Paulo passou pelo apagão. Rio Grande do Sul, e a gente vai usar Rio Grande do Sul e São Paulo aqui, que são os maiores centros, assim, que ficou bem visível isso. Rio Grande do Sul teve prefeito que ignorou todas as alertas que haviam feito e tirou o dinheiro para tudo, para fazer todo tipo de contenção, porque ele sabia, era dito há muito tempo atrás, já vinha relatórios que Porto Alegre ia sofrer o que sofreu esse ano. O cara ignorou, tirou verba e foi reeleito. São Paulo passando por uma crise danada. São Paulo ficou no escuro. A maior capital da América Latina ficou no escuro por causa de uma empresa que foi privatizada. O que aconteceu? O cara foi reeleito e o cara tem envolvimento com muita coisa, supostamente muita coisa errada. E o pessoal ignora, e daí? E aí, eu vi atitude de páginas que estavam apoiando bolos e tudo mais, falando, nossa, o povo de São Paulo é burro, como eles são burros, como eles votam. Gente, olha os níveis de informações que chegam. No dia da eleição, quando o Boulos estava meio que estavam temendo uma reviravolta do Boulos, o governador de São Paulo solta uma fake news, sem nenhuma prova, uma acusação, sem nem fake news, ele soltou uma acusação, sem nenhuma prova, de que o PCC estava orientando pessoas a votarem no Boulos. No dia da eleição, no dia da eleição. A interferência que isso faz. E não acontece nada. A impunidade passa longe. O Marçal soltou. O Marçal, ele acha que ele fez isso pra testar, pra ver o que aconteceria. E viu que adianta fazer isso. Que ele postou simplesmente um laudo todo falsificado. E não aconteceu nada. Ainda tem gente que apoia falando, não sei, 1001 desculpas e tudo mais. Pelo menos ele não é de esquerda. E a esquerda cada vez mais vai perdendo espaço. E a esquerda que surge como uma esquerda é gente com famílias de oligarquias. É gente de centro, que o pessoal tá chamando de esquerda. E aí vão falar pra mim que a derrota da esquerda está sendo por causa do identitarismo. Ainda usam o identitarismo da forma errada. Tudo é identidade. O que é identitarismo é o preto, é o LGBT e tudo mais. Tudo é identitarismo. Tudo. Existe o identitarismo branco, que vocês colocam como normalidade. Não é normalidade, é identitarismo também. E vai acontecendo tudo isso. E falar que a esquerda tá perdendo força por causa do pronome neutro. É que a esquerda, não sei o que lá, tem que ir mais pra direção. Não tem, gente, não tem. Não precisa falar coisas pra agradar o povo. Precisa conquistá-lo. Precisa jogar, tem que parar com essa parcialidade de achar que ainda estamos em 2000, que é 2005, que é 2010. Não. Existe essa máquina que é a internet. Existe toda essa máquina potencializada que nós não sabemos jogar. E aqueles que tentam jogar, a própria esquerda vem destruindo.
E é de ideais, é fake news. Desmentir uma fake news dá muito mais trabalho do que espalhar. Ah, então a gente tem que espalhar fake news? Não. Mas precisamos ser mais ativos. Tem que saber jogar o jogo. Tem que pegar nomes que sejam radicais. Parece que o Boulos... Que campanha do Boulos foi essa? Que aí o pessoal falou, nossa, o Boulos ele abdicou dos próprios pensamentos para tentar fazer um discurso mais moderado e não conseguiu subir nada. E a culpa é do discurso? Não é. Falta bater no peito e falar, é isso mesmo, nós somos daqui, somos socialistas. É isso que queremos. Porque se falar bem claro, o povo entende que o povo não é burro. O povo, ele tá sedento. O povo, ele quer algo diferente. E não vai achando que apresentar coisas diferentes para um povo e prometer revolução é apenas coisa de comunista, tá? Que o fascismo se cria assim. O nazismo teve apoio populacional. As pessoas estão sedentas por solução. Eles olham para político e olham, queremos coisa nova. E as únicas pessoas que estão batendo no peito, mostrando coisa nova, é a extrema-direita. Só que ela mostra coisa nova como? Tu acha que eles vão chegar e falar, gente, aqui, quando eu for eleito, eu vou fazer a mesma coisa que esses caras estão fazendo. Eles não vão falar isso. Ah, mas eles mentem. Eles falam que vão mudar tudo. Quando eu chegar lá, eles fazem as mesmas coisas. Bem-vindo à política brasileira. Nossa, mentiram. O problema é que a gente fala o que a gente quer. E a gente deveria falar o que a gente quer. É botar no peito, é fazer como o Renato Freitas. Cara, um nome pra esquerda abraçar é Renato Freitas. O cara que sabe se comunicar, que sabe debater e é um excelente político. Que aí ele sabe falar muito bem a linguagem e pelo que eu já vi dele, ele não cai nas armadilhas que a extrema-direita coloca, com aquelas perguntinhas, com os espantalhos da vida. Eu tava vendo um discurso mais à frente dele, que ele fala sobre a desmilitarização da polícia militar. E um cara que é a favor lá, ele fez o cara parecer bobo. Que o cara dava cada assunto, ele fala, não, eu não tô falando disso, e ele explicava tintim por tintim. E também da ótica que isso melhoraria a vida do policial, para não parecer que ele é contra o policial e a favor de bandido, como a direita tenta pregar. Que, se você falar mal da polícia é porque você é a favor de bandido, leva um bandido pra casa. Então se te assaltarem, tu não faz BO, dá o celular pra ele. Todo esse discursinho que é baseado em espantalhos. Que não tem veracidade, mas a população compra isso. É o que chega pra população. E a esquerda não está chegando, porque parece que a esquerda tem medo de ser chamada pelo nome. E é para abraçar as causas. A esquerda existe para abraçar causas. É o movimento preto. É o movimento LGBTQIAPN+. São as minorias. A esquerda tem que ser a representação delas. E achar que tem que abandonar as minorias para agradar quem a gente acha que é direitista, pelo amor de Deus. É informação, é trabalhar com informação e conteúdo. Porque a esquerda tem informação. Porque a esquerda já provou no passado, que trabalhar com o trabalhador e entender quem são os trabalhadores hoje, como eles funcionam, é estar no dia a dia. E aí a gente vai pegar trabalhos como o de Renato Freitas, o menino que eu esqueci o nome dele, mas que ele ganhou como o vereador mais votado do PSOL, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, que ele luta pelo movimento, pelo fim da escala 6x1, do movimento VAT, a vida além do trabalho. São esses nomes
e o próprio Jones Manuel, um dos líderes do PCBR, que vão levar. Que são pessoas que não têm medo. Pessoas que entregam identidade. A gente não precisa de João Campos. A gente não precisa de outro nome branco com cara de rico, que vem de família rica. Precisamos do povo, falando pelo povo e para o povo. Essas as novas lideranças. E não pessoas que tentam diminuir o seu discurso para tentar agradar, achando que vai agradar a maioria da população, porque não vai. E aí o Boulos é o exemplo claro disso. Mudou o discurso, tentou parecer mais apaziguador e não teve nenhum êxito, não cresceu. Politicamente falando, percentualmente falando, não cresceu. Ah, cresceu 4%, 5%, gente, não cresceu. É a nossa derrota, pô. É a nossa derrota. E a gente tem que ficar esperto. Temos tempo pra isso. Era pra ter presidente pra isso, mas parece que não tá se ajudando, né? Os ministros, pai amado, Haddad do céu. Não. E aí, nisso vai parecer que, cara, às vezes dá pra entender, quando a gente já conversei com alguns colegas meus e tudo mais, quando vai falar de revolução e tudo mais, sobre classe trabalhadora, parece que quem fala isso é a extrema-direita. E claro, tudo com promessas vazias, falando de meritocracia, que você vai conseguir montar sua empresa, que você vai vencer, que você tem que acordar às 5 da manhã. E aí os coaches se crescem, que vai pegar essas pessoas que só querem prosperar, as pessoas só querem falar, eu só quero ter uma vida normal, eu só quero ter uma vida em paz, eu só quero conseguir. E era nesses espaços que a esquerda radical deveria adentrar, que não consegue. Que às vezes parece que só fica presa nessa internet, e na internet não consegue alcançar os lugares. E às vezes fica com medo, achando que vai dar. Gente, a esquerda não tem palco. Falando, ai, não vamos debater pra não darmos palco ou munição. Não precisa. Tem que debater. E o exemplo disso, claro que não é qualquer um que tem que debater, senão é gente preparada pra debater. E o exemplo que a gente tem é a Caroline Sardá e o Jones Manuel mais recentemente, o debate dele com o Kim. O Jones Manuel saiu maior. E o Kim, os únicos que eu vi coisando o Kim foi o próprio os Minions do MBL. De resto, a grande maioria, falou, gente, não é que esse moreninho aí, esse cara que nunca tinha ouvido falar antes, ele trouxe algumas coisas importantes. A Caroline Sardá no TikTok, meu pai amado, os cortes dela. Todo aquele Pavinato, né? O idiota. O Pavinato, supostamente idiota. Não conheço ele pra falar, supostamente idiota. O Pavinato, os cortes da Caroline Sardá com ele, não, só tem corte a favor dela praticamente, não tem um corte dele. E os cortes que são feitos dele é muito bem cortado pra não deixar ela responder. E às vezes é só a pergunta dele. Porque a resposta dela, ela amassa ele. Aí o cara vai ver, pô, por que os cortes do Pavinato só tá ele falando, quando vai ver ela falando, ela destruindo ele. Então precisa debater sim. O Pavinato foi o vereador mais votado de São Paulo, gente. Achar que a esquerda tá dando palco pra esses caras é de uma prepotência, de uma arrogância gigantesca. A esquerda não tá em condições de dar palco pra ninguém. E temos que entender que o jogo é esse. O jogo dentro do capitalismo é esse. É pra vencer. E se a gente não acreditar que no que a gente luta vale o esforço, que o que a gente luta é pra vencer e não apenas uma lutinha que, se perder tá tudo bem, não tá tudo bem. Se perdermos, não tá tudo bem. É uma luta pra vencer ou pra vencer. E dentro desse sistema, precisa se vencer ainda mais. A gente vê nos Estados Unidos o Elon Musk comprando votos, gente. E a gente sabe que o pessoal, quem é de cidade pequena, rola compra de voto torta direita. É entrar nesses lugares, gente. E é isso. Apenas a frustração desse vídeo, no escuro, falando sobre um domingo ruim,
Que em Manaus, aqui eu sou do Amazonas, em Manaus a gente teve que ficar, se ficar parado o bicho pega, se correr o bicho come, porque sem condição, não teve que, ganhou o menos pior talvez, às vezes nem existe esse menos pior, porque o que poderia ser a solução, acho que nem porcentagem teve, talvez nem pra debate foi. Eu sou do interior do Amazonas, então eu não acompanhei muito Manaus. Não tem condição. E é isso. Precisamos rever estratégias. E com urgência, tá? É unir, fazer estratégias e parar de achar que tá tudo bem, parar de achar que vai ser moleza, que as pessoas, só de a gente falar, as pessoas vão parar de escutar a gente. Principalmente as redes sociais, precisamos usar as redes sociais, assim, cada vez é um negócio que precisa, porque não adianta, pra combater uma fake news, não adianta você mostrar o que tá acontecendo, não basta você mostrar a verdade. Você tem que descabelar toda a fake news, porque às vezes tu mostra que a pessoa mentiu e a pessoa fala: "Ah, mas poderia acontecer isso mesmo". E aí, como tu explica a suposição de uma realidade que não existe? E é isso a vantagem da fake news. É pra gente usar fake news? Não, porra. E eu acabo esse vídeo pedindo seu like, a sua inscrição, comenta aí qual é a sua opinião. Ah, tu errou nisso, nisso, nisso. Eu aceito críticas. Pode criticar à vontade, pode concordar à vontade, pode compartilhar. Se inscreva, recomendo que dê like. E é isso, gente. Tchau. Acabou.